necessários mesmo. Eu convido você a impor as mãos aqui sobre o nosso irmão, que vai fazer a colocação, que vai nos falar. Pedir mesmo para o Espírito Santo que está aqui, como eu falei, né, no início. O Espírito Santo já está em nós, porque nós já temos o batismo, o Anderson já tem o batismo, o Espírito Santo está aqui. Mas é necessário nós pedirmos todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, para que Ele venha reacender mesmo em nós essa chama, esse fogo abrasador, que nós possamos agir mesmo pelo Espírito Santo, pelo fogo abrasador. E nessa graça nós vamos pedir aqui, pedindo a intercessão da Virgem Maria sobre a vida do Anderson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode ser melhor, não pode? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está melhorando. Quero te convidar a ficar de pé ainda um instante. Levanta a sua mão direita bem alta. Repita comigo essa oração. Levanta-se Deus. Não, pode ser melhor. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os meus inimigos, fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora podem sentar. Meus irmãos, para quem não me conhece, me chamo Anderson, tenho 34 anos, sou casado, é uma graça, minha esposa está aqui hoje, Daniela, essa mulher maravilhosa aqui, que me atura todos os dias, essa me conhece de verdade. Tenho 3 filhos, a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa. A Gabriela está na faculdade, mas os 2 pequenos estão aqui. Minha mãe também tive a graça de ter a presença dela aqui hoje. É bem difícil isso acontecer. Espero que não chova. Glória a Deus. Sou fundador da Minha Vida é uma missão que o Senhor tem confiado para mim e para minha esposa. Moro aqui em Planaltina DF, mas atualmente estou servindo em Planaltina do Goiás, Paróquia Imaculado Coração de Maria. Como eu sempre digo, o coração da mãe me deu abrigo, me deu refúgio. Uma salva de palmas para a Virgem Maria. Meus irmãos, o tema proposto é ser pai a modelo de São José. Ontem tivemos a graça de celebrar o Dia dos Pais. E hoje, o privilégio de poder falar da paternidade a modelo, a exemplo de São José. Aqui é interessante, eu sempre digo isso para poder ilustrar, para que as pessoas possam entender. Quando a gente precisa de algo específico, a gente precisa procurar um especialista. A pessoa que está enferma, ela precisa procurar um médico. A pessoa que tem uma causa na justiça, ela precisa procurar um advogado. Então, no que diz respeito à paternidade, precisamos recorrer ao especialista, o glorioso São José. Aqui é interessante. Eu sempre digo, muitas vezes,
Quando queremos nos entregar inteiramente a Deus, precisamos de um especialista e ali recorremos à Virgem Maria. Mas para recorrer à Virgem Maria, precisamos de um especialista na Virgem Maria, então recorremos a São José. Quem mais que São José ali, além de Jesus, amou tanto a Virgem Maria? Então a gente recorre a São José. São José nos leva à Virgem Maria. A Virgem Maria nos leva a Jesus. Olha que bênção. Comumente as pessoas dizem por aí que uma mulher de oração dentro de casa, ela sustenta toda uma casa, ela sustenta toda uma família, ela mantém a família de pé. Aonde tem uma mulher de oração dentro de uma casa, pode acontecer o que for, ali há a presença de Deus, ali há a presença do Senhor, ali há a sustentação divina. Mas algo que comumente não é dito, porque tem sido raro nos nossos tempos, é que se uma mulher de oração sustenta uma casa, o homem de oração arrasta ela inteira. Só que isso não está sendo proclamado, porque o homem de oração está raro no nosso tempo. Você pode contar aqui na Assembleia, o tanto de mulher que tem e poucos são os homens. Porque os homens têm se acovardado. Para a gente poder adentrar no nosso tema e falar sobre ser pai, e falar sobre ser pai a modelo de São José, antes de ser pai, precisamos falar do ser homem. Porque para ser pai precisa ser homem. A palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim, que Deus criou o homem e a mulher. Hoje em dia tem que falar o básico, hoje em dia tem que iniciar pelo básico, porque o nosso mundo está tão bagunçado que as pessoas não sabem mais o que é ser homem, não sabem mais o que é ser mulher, não sabem o que é mais ser família. Então querendo dizer por aí que família é homem com homem, mulher com mulher. Não, Deus criou o homem e a mulher. Para ser família é necessário ter o homem e a mulher. Aí fala, mas eu sou mãe solteira. Não, aí é um caso à parte. Mas Deus criou o homem e a mulher, e isso é a família. Então é necessário a gente começar pelo básico. Deus quer levantar homens de Deus. E é engraçado porque os homens de Deus, se você pegar as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, você vai poder perceber que os grandes homens de Deus, eles eram chamados de justos e de íntegros. O homem íntegro é um homem inteiro, é um homem por completo, é um homem em todas as áreas, é homem em todas as dimensões, é homem aonde ele está e aonde ele vai, ele é um homem de verdade. Porque o que muito tem é que a pessoa é uma coisa na frente da esposa e nas costas é outra. Estou cansado de ver isso por aí. Quando eu estou passando pela rua, seja dirigindo no carro, seja caminhando, e eu vejo um sem vergonha que mexe com a mulher no meio da rua, isso nunca será chamado de homem, mas de moleque, de sem vergonha. Aí na frente da esposa diz que é homem, mas na rua, com os amigos do serviço, do trabalho, da obra, do sei lá o quê, é um sem vergonha. Então, primeiramente, antes de falar sobre a paternidade, é necessário falar sobre a integridade do homem, sobre ser homem por inteiro, ser homem por completo, não só ser homem uma vez na semana, não só ser homem na frente da esposa, mas ser homem na frente dos filhos, ser homem na frente da esposa, ser homem no seu trabalho, ser homem no seu dia a dia, ser homem quando está tudo certo, mas também ser homem no momento da dificuldade. Porque tem muita gente no momento da dificuldade que se acovarda. Tem muito homem que corre, que dá uma de machão na frente de todo mundo, mas na hora do combate, da luta, corre. Alguém conhece algum homem assim? A palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, é necessário, não é bom que o homem esteja só.
Façamos-nos uma auxiliar adequada. Isso é necessário ser proclamado, porque sempre por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque nenhum homem é homem de verdade se por trás não tem uma mulher que o sustenta, seja a mãe, seja a esposa, seja as filhas. Ainda antes de falar sobre a paternidade, precisamos dizer o que é ser homem e precisamos dizer que por conta do pecado, o pecado original ele rompe. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, nos acolhe e nos enxerta na videira, através do batismo. A palavra de Deus em Gênesis diz que quando o homem peca ali junto com a mulher, diz que eles são expulsos do paraíso, diz que a porta do paraíso se fecha. Só que Deus tinha um plano de salvação para cada um de nós. E esse plano inicia quando participamos do sacramento. O primeiro sacramento é o batismo. Porque no batismo recebemos a graça ali de sermos sacerdotes, profetas e reis. Eu estou dizendo isso é porque você, homem, dentro da sua casa, você tem que exercer essa função de sacerdote, de profeta e de rei, que você recebeu assim como eu no batismo. Porque tem muito homem que não tem sido sacerdote dentro da sua casa. Ora, Anderson, é isso mesmo. É necessário que os homens de verdade sejam sacerdotes. Como que está a liturgia dentro da tua casa? Como que está a tua mesa? Como que está a tua cama? Porque a cama para o esposo, para o pai de família, para o chefe da casa, é equiparada ao altar na Santa Missa do sacerdote. Então o sacerdote que o homem exerce dentro da sua casa, ele tem que ser fecundo. Então o homem tem que ser sacerdote dentro da sua casa, ele tem que reparar o altar, ele tem que reparar a mesa. Só que hoje em dia se perderam o costume de poder tomar o café, de fazer as refeições na mesa. Hoje em dia já não tem mais isso. Por quê? Porque o templo está profanado, o altar está profanado, e no lugar de ter o sacrifício, de ter a oferta, como sacerdote do lar, tem a profanação dos ídolos, seja pela televisão, seja pelo celular, seja pelos jogos, seja pelo lá o que for. E aí eu pergunto, ei, você homem, pai de família, chefe da casa que veio sentar nessa cadeira aqui hoje, como que está o sacerdócio que você recebeu pelo batismo dentro da sua casa? Não só sacerdote, mas sacerdote, profetas e reis. O munus do profeta é edificar e muitas vezes ter que destruir. Será que você tem exercido isso dentro da sua casa? Será que você tem edificado a sua casa como um templo aonde ali o Senhor habita, aonde as pessoas têm a presença de Deus, aonde ali habita a presença de Deus, ou é um lugar onde é cultuado os deuses? Muitas vezes é necessário exercer o sacerdócio, o profetismo também, que recebemos no batismo dentro da nossa casa, para poder destruir aquilo que foi construído de forma errada. E aqui eu quero fazer uma ressalva, aqui eu quero relembrar algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas precisam colocar um basta naquilo que é passado de tradição, como maldição. Porque senão vai ter muitos eventos de cura pela linha genealógica que a pessoa vem e lota a igreja, e lota os eventos, mas quando você chega na sua casa, mesma escolha, obtém o mesmo resultado, você tem que refrear, você tem que colocar um basta, porque se Deus te chamou, te escolheu, você experimentou Deus, está na hora de você mudar. Aí o seu avô foi alcoólatra, o seu pai foi alcoólatra, você vai ser alcoólatra. Não, está na hora de colocar um basta. Ah, o seu avô, o seu bisavô era entregue ao fumo, era entregue à safadeza, era entregue às meretrizes. E aí você acha que você tem que fazer a mesma coisa para poder se justificar como homem dentro da sua casa? Está na hora de colocar um basta.
Talvez você nunca recebeu um abraço do seu pai. E por isso você não abraça o seu filho. Está na hora de você colocar um basta. Pode ter acontecido coisas boas, talvez pode ter acontecido muitas coisas erradas na sua criação, na sua linhagem, na sua vida. Mas quando chegar em você que experimentou Deus, tem que bastar, acabou. Daqui para frente é vida nova. Não adianta nada, pode vir um monte de pregador aqui pregar, rezar por você. Se você chega em casa e não tem uma mudança de mentalidade, não tem uma mudança de vida, continua fazendo as mesmas escolhas e obtendo os mesmos resultados. Sacerdote, profeta e rei. O rei, ele tem um mundo de reger. Será que como que está lá na sua casa, você, chefe da casa? Será que você está regendo? Será que você está assumindo o seu posto? Ou será que você tem largado o posto vazio? É engraçado porque o chefe da casa, o pai de família, ele é ali tido, representado como a lei. Eu vejo isso na minha casa. Muitas vezes a minha esposa vai ali e corrige os meus filhos. Mas se chamar o pai, ele sabe como é que é. Ah, não é porque o pai é severo, não é porque o pai é ruim. Não, é porque o pai está exercendo o munus dele dentro da casa dele. E a casa tem que ter lei. Sacerdote, profeta e rei. Quando não se exerce, aquilo que recebemos no batismo vira uma bagunça. Então, antes de adentrar na paternidade, eu falei que é necessário a gente entender o que é ser homem. E não simplesmente um homem qualquer, mas um homem íntegro, um homem batizado, que exerce o sacerdócio, o profetismo e o governo régio ali como rei dentro da sua casa. Para a gente mergulhar ainda mais fundo, o esposo, ele tem 3 munus. O de prover, proteger e procriar. Vamos repetir isso. O esposo tem um munus de prover, proteger, procriar. Só que 2 se tornou 1. Vai dizer a palavra de Deus em Gênesis, do capítulo 2, versículo 24. A esposa tem um munus de nutrir, repita comigo, nutrir, educar e unir. Então, muitas vezes, quando 2 se torna 1, os 2 vão exercer essa função. Mas a função de cada um, para que você entenda, é a do esposo, prover, proteger e procriar. E dentro disso a gente vai mergulhando no nosso tema. Primeiro, prover. O homem, o chefe da casa, o pai de família, ele tem que prover dentro da sua casa. Ele tem que colocar o alimento dentro da sua casa. Ora, Anderson, aí talvez você está pensando assim, eu trabalho duro, eu trabalho muito. Ou talvez você está pensando, nossa, eu estou passando uma fase difícil, eu estou desempregado. Ei, você é chamado a prover dentro da sua casa, não só o alimento físico, mas você também é chamado a prover o alimento espiritual. Você tem que colocar a comida física dentro de casa, mas também tem que colocar a espiritual. E hoje em dia a gente vê um monte de moleque na rua, porque os pais não estão provendo o alimento espiritual, porque os filhos não têm alimento espiritual dentro de casa. E quando não tem o espiritual dentro de si, é uma casa vazia. E quando o demônio encontra uma casa vazia, ele faz uma bagunça. Então por isso a gente vê um monte de jovens no meio da rua, se drogando, enchendo a cara. Porque os pais não estão provendo nem o alimento físico e nem o espiritual. Ou ainda provê o alimento físico, mas não provê o espiritual. Tem que colocar comida dentro de casa, mas não só a comida que alimenta o corpo, mas principalmente a comida que alimenta a alma. Tem que prover dentro da sua casa. Se você não nutrir os seus filhos no corpo e na alma, alguém vai fazer isso. Proteger. Aqui eu quero abrir um parêntese, meu irmão. No dia 17/11/2021, o Senhor me concedeu uma profecia. Eu já proclamei essa profecia aqui.
Talvez alguns estavam, outros não. Mas o Senhor colocava essa profecia no meu coração no dia 17/11 de 2021. O Senhor me concedeu essa profecia na capela. A gente estava dentro de um regime muito severo, aonde a gente foi privado de adentrar no templo, aonde a gente foi privado de abraçar, de sorrir, porque tinha uma máscara na nossa cara. A Santa Missa tinha que ser pela internet, tinha que ser pela televisão. A gente foi privado de abraçar, de sorrir. A gente estava vivendo um exílio. E eu lembro que o Senhor, no finalzinho da pandemia, Ele me colocava essa profecia. No momento que eu recebi essa profecia, eu fiquei extasiado. Eu fiquei impactado dentro da capela, mas eu falava, ora Senhor, como que vai se dar? Porque o Senhor falava que era necessário reconstruir os muros, era necessário reconstruir as portas. Como a gente é imediatista, a gente acha que logo o Senhor vai esclarecer tudo, mas para tudo tem um tempo, é um processo. E eu lembro que o Senhor colocou no meu coração essa profecia, mas Ele foi me explicar 1 ano depois. E 1 ano depois o Senhor trazia clareza sobre essa profecia lá no livro de Neemias. Falando que era necessário reconstruir os muros, falando que era necessário reconstruir as portas. Quando as Sagradas Escrituras falam de muro, fala de portas, ela fala de proteção. Então o Senhor falava que era necessário reconstruir os muros e as portas do nosso coração, do nosso corpo que é templo, mas também da nossa casa. As casas estão sem proteção. E o demônio tem feito o que quer, porque não tem mais muro, porque não tem mais porta. Aqui eu quero trazer à sua mente essa profecia no contexto do profeta Neemias. A palavra de Deus foi concedida a ele. Ele era copeiro de um rei. Ele não estava exilado na Babilônia. Mas ele viu o sofrimento do povo que perdeu o templo, que já não podia mais ir para o templo porque o templo foi destruído. O povo foi exilado para a Babilônia. O povo estava lá na Babilônia sobre um regime duríssimo. Ora, Anderson, o que isso tem a ver com os dias de hoje? A gente também foi impedido de ir ao templo. A gente foi confinado dentro da nossa casa. Só que aqui tem um detalhe. Quando o povo estava na Babilônia, foi permitido ao povo a cultuar o seu Deus do jeito que fosse possível lá na Babilônia. Sabe o que aconteceu? O povo ficou acomodado àquela situação. O povo ficou acomodado com aquela realidade. O povo estava acostumado a ser ali exilado e viver do jeito que está no exílio. E é isso que eu tenho visto no tempo de hoje. Um povo acomodado, um povo que se contenta com o que está acontecendo com essa realidade. Um povo que já não quer cultuar mais a Deus no templo, mas quer cultuar em qualquer lugar, tanto faz, de qualquer jeito. É necessário reconstruir os muros, é necessário reconstruir as portas dentro da sua casa, no seu coração. Para que você entenda e sendo ainda mais claro. Talvez na sua vida não tenha nenhum tipo de proteção, não tenha nenhum tipo de muro. Você escuta o que quiser. Já parou para ouvir as músicas do mundo? Entra de tudo. O povo vai escutar um sertanejo, entra traição, safadeza, pornografia. Do funk eu não vou nem falar, que é um lixo mesmo de verdade. Mas se não tem proteção, se não tem muro, se não tem porta, entra qualquer coisa no teu coração. Já parou para olhar a televisão e o que tem visto? Tudo que passa na televisão, qualquer filme, qualquer seriado, qualquer coisa que passa na televisão é uma tal de cultura woke. Você viu lá a abertura das Olimpíadas, o que estão fazendo? Mas se não tem muro, se não tem porta, não tem proteção, qualquer coisa entra no teu coração. Você vai ficar perdendo seu tempo vendo essa porcaria que está sendo apresentada em televisão. Mas não tem proteção. Então entra o que quer no teu coração. E assim entra o que quer na tua casa. E aí depois vem um monte de mãe, um monte de pai
Falar, reza pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pela minha filha, está com depressão, não quer sair de dentro do quarto. Por quê? Porque a tua casa não tem muro, não tem porta, não tem proteção. É necessário reconstruir as portas. É necessário reconstruir os muros. Está dando para entender? O munus do esposo é prover o alimento físico e espiritual, é proteger, reconstruir as portas, os muros. O seu lar tem que ser protegido de toda a ideologia que o mundo tem vomitado, para depois você não ser um pai e uma mãe que sofre com um filho perdido. Se o seu filho está perdido porque você não exerceu a sua função, boa parte da culpa é sua. Agora, se seu filho está perdido porque você fez a sua função, pode ter certeza que a providência vai alcançar ele onde quer que ele esteja. Porque comigo não foi diferente. Minha mãe é testemunha para dizer isso. Quantas vezes eu chegava embriagado dentro de casa, caindo por cima das coisas. Fui expulso da escola. É engraçado que a porteira da escola, ela é daqui da comunidade. E ela viu minha mãe e ela falou, agora eu lembrei de você. Você me deu muito trabalho na escola. Sim, fui expulso da escola. Fiz minha mãe chorar diversas vezes. Isso é duro para uma mãe, isso é duro para um pai. Mas saiba em quem você colocou a sua fé. Vamos seguir. Prover, proteger, procriar. Hoje em dia o povo está aderindo a uma cultura de morte. Acha que para ter filhos tem que ter um bom salário. Tem que ter uma casa com blindex, porcelanato, tem que ter um SUV, tem que ter um carrão para poder ter um monte de filho. Ah, para casar eu tenho que ter isso, eu tenho que... Não. Você precisa colocar Deus no centro, meu irmão. E aí sim, imagine você pai, imagine você mãe, chegando no céu, e o Senhor falando assim, olha, você era para ter tido 5 filhos. Um ia ser médico, ia descobrir a cura para a AIDS, o câncer. Ah, mas eu não tive filhos. O mundo estava tão difícil. É tão difícil botar comida dentro de casa. Eu imagino São José falando para Nossa Senhora assim, ah não, vamos mudar para o centro de Jerusalém. Vamos construir uma cabaninha mais reforçada, mais bonita. Você acha que a preocupação de São José era essa? Prover, proteger, procriar. E no que diz respeito a procriar, vamos entrar nas Sagradas Escrituras, porque procriar é dar frutos. E quem não dá frutos, o Senhor corta e lança ao fogo. É necessário que a gente produza frutos. Se você não produziu frutos físicos, filhos seus, produza os espirituais. Mas todo mundo tem que produzir frutos. Amém? Palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 17 seguintes. Mateus 7, 17 seguintes. A palavra de Deus vai dizer assim: toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Pode ser melhor. Palavra da salvação. Para quem trouxe sua Bíblia, dá um beijão nela. E para quem não trouxe, vai ficar só na vontade. A palavra de Deus vai dizer que nenhuma árvore boa produz um mau fruto, nenhuma árvore má produz um bom fruto. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Você quer conhecer um pai de família? Vai lá na casa dele, pergunta para a esposa dele e olha para os filhos dele. Aí você vai conhecer. Conhecereis a árvore pelo seu O evangelista parou de tocar aqui, irmão. Aí o povo dorme, evangelista. Irmão, conhecereis a árvore pelo seu fruto.
Para a gente mergulhar ainda nesse tema sobre a paternidade a modelo de São José, eu trouxe aqui 3 modelos. O primeiro, Acás. O segundo, Eli. O terceiro, o glorioso São José. Então vamos adentrar e agora a gente vai além. Se você está dormindo, dá uma chacoalhada em quem está do lado aí. E fala, acorda, vamos mergulhar na palavra. Irmão, o primeiro modelo que eu vou trazer para você é o modelo de Acás. Lá em 2 Reis, no capítulo 16, fala que ali surgiu um rei, o rei de Judá, naquela época, naquele ano. E o nome dele era Acás. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Reis, no capítulo 16, e diz assim, que ele começou a reinar com 20 anos. Mas ela diz logo embaixo, e ele não fez o que agradava ao Senhor. Ele fez coisas que não eram agradáveis ao Senhor. Diz que ele, como rei ali, ele começou a fazer certas barganhas. O povo estava sendo perseguido pelo povo da Síria. Em vez dele, como rei, como chefe da casa, como um líder, estar à frente, em vez dele consultar o Senhor, o que ele faz? Ele faz uma barganha. O que ele faz? Ele não recorre a Deus para dar proteção, mas ele recorre aos homens. Ele recorre às pessoas, ele recorre às autoridades. E ali Acás, no lugar de colocar Deus no centro, ele foi um homem que fez coisas que eram desagradáveis ao Senhor. Inclusive fala que ele fazia coisas abomináveis. Ele pegava o filho dele e consagrava aquela fogueira de passar o filho pelo fogo. Inclusive tem muitas pessoas supersticiosas que fazem isso ainda hoje, que se dizem ser católicas, mas que assim de fogueira e chama padrinho e madrinha de fogueira e faz coisas que abomináveis a Deus. O verdadeiro batismo está ali, Igreja Católica Apostólica Romana, aonde um sacramento é conferido. Então, se você já fez isso, peça perdão a Deus. Recorra ao Senhor. E diz que Acás, esse homem, praticava essas práticas abomináveis. E diz que ele fez uma barganha com os assírios para que a sua terra não fosse invadida, para que o exército do inimigo não adentrasse na sua terra, não devastasse e destruísse tudo. E ele foi lá e pegou todos os tesouros do templo, toda a prata, todo o ouro e ofertou. O que eu quero dizer com isso? É que tem muitos pais dentro da sua casa que não têm agradado o Senhor, que têm se entregue a práticas abomináveis e têm pegado tudo aquilo que é valioso e precioso e ofertado para o povo, ofertado para os homens. Tem confiado a proteção da sua casa, não a Deus Todo-Poderoso, mas tem confiado no governo, tem esperado a salvação vinda do governo, tem esperado que a salvação vinha dos homens, dos políticos, dos chefes, dos reis, dos poderosos. Aqui eu vou citar para você outro modelo, o modelo de Eli. O primeiro foi Acás, o homem que fez o que não agradava o Senhor. Agora o segundo é o profeta Eli. Ele era sacerdote ali do templo. Era um homem tido como referência dentro de uma comunidade, dentro de um povo. Um homem que tinha acesso a Deus. Só que a palavra de Deus em 1 Samuel, primeiro já começa a dizer que ali a palavra de Deus era rara naqueles tempos. Por quê? Porque o sacerdote, aquele homem de Deus, aquele homem que foi eleito, escolhido por Deus para estar à frente de um povo, era um homem que estava arrefecendo na sua fé. Era um homem que estava perdendo a intimidade. O primeiro modelo que eu dei foi de um homem que não fez o que agradava o Senhor. Agora esse segundo modelo é um homem que começou agradando o Senhor, mas o mais importante não é agradar o Senhor no início, no meio, mas é agradar o Senhor no início, no meio e no fim, porque ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Porque tem homens que é assim, no início da sua paternidade, a mulher engravida, o primeiro filho,
foi sonhado, planejado, dá beijinho na barriga, cafuné, ajuda a esposa. Quando está no segundo, no terceiro, nem olha para a cara dos meninos. E ali o exemplo de Eli é um homem que estava arrefecendo. É engraçado que Eli praticava algo que tem devastado muitas casas, muitas famílias, chamado respeito humano. O que é isso? Os filhos de Eli, filhos daquele homem de Deus, daquele homem que no início tinha intimidade, tinha acesso ao Senhor, tinha vida de oração. Assim talvez foi você, quando entrou na comunidade Luz Divina, você rezava, tinha vida de oração. Mas foi passando os anos e agora já não pega mais um terço. Mal vai para a fila da confissão, mal vai na Santa Missa, e a sua esposa fica lá sustentando a casa sozinha com o joelho no chão, porque você não tem assumido o seu posto. E diz que os filhos de Eli começaram a procrastinar, começaram a se prostituir. Os homens começaram a roubar o povo, começaram a fazer coisa errada, e a palavra de Deus diz que Eli estava velho, cego, não via direito, tinha perdido ali um pouco da sua visão, mas ele sabia todos os erros dos seus filhos, e ele, como homem de Deus, não corrigiu seus filhos. Ele sabia de todos os erros que seus filhos faziam, mas ele agia com respeito humano. Ele é um homem que tinha visão espiritual, mas fala que já no final da sua vida ele já não enxergava mais. Sim, já não enxergava. Já não ouvia, já não tinha intimidade, porque se acomodou com a realidade. Quantos pais têm visto seus filhos fazendo o que for, mas ele não tem autoridade nenhuma para corrigir, porque ele é o primeiro que faz coisa errada dentro de casa. Esse é o segundo exemplo. Primeiro Acás fez o que não agradava o Senhor. O segundo Eli começou bem e terminou mal. Morreu ele e toda a sua casa. Morreu ele e toda a sua família. O terceiro é o glorioso São José. Ah, meu irmão, se você soubesse quem é o glorioso São José. Não existe um pai de família que busque a santidade, que busque a salvação para a sua casa, que não ande de mão dada com o glorioso São José. Ah, se os homens soubessem quão poderosa intercessão entraria logo para essa confraria do glorioso São José, meu irmão. E aqui falar de São José, falar de um homem que tinha oração, que tinha intimidade. Aqui é interessante por quê? Porque a Virgem Maria ela era imaculada. Ela foi preservada da consequência do pecado original, mas São José não. São José não era imaculado, mas era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem que buscava Deus em tudo. São José tinha linhagem nobre, tinha linhagem de rei. Mas mesmo assim optou por viver uma vida simples, uma vida humilde, uma vida na pobreza, porque ele sabia que o grande tesouro dele estava no céu. Aqui é engraçado sim, porque ele era da linhagem davídica. Ele poderia ali recorrer à sua herança e viver de forma nobre. Mas não, optou uma vida oculta, escondida, uma vida simples. Porque tem muita gente que acha que a vida é vir aqui para o mundo e só correr atrás dos bens. Tem gente que passa a vida todinha trabalhando para ter isso e para ter aquilo, e depois que você tem, acabou a tua vida? Tua vida é só isso mesmo? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E para falar de São José como modelo, como exemplo, se você olhar para a vida de São José, você vê que ele é um homem de oração, um homem que tem intimidade. Por quê? Porque você vê que ele é um homem que é orientado pelos anjos. E um homem que é orientado pelos anjos é um homem que tem intimidade com Deus, é um homem que tem escuta espiritual. A palavra de Deus fala que o anjo foi orientar São José, e muitas vezes o anjo falava para onde ele tinha que ir, para onde ele tinha que voltar. Então, se você é o chefe da sua casa, você não tem intimidade com Deus, como que você vai ser orientado pelos anjos? Os mensageiros de Deus que vêm para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos orientar.
Ele era um homem que tinha intimidade com a própria Virgem Maria. Eles contraíram o sacramento. A mãe de Deus. Ele foi escolhido para cuidar do menino Jesus. Aí você fala assim, mas eu não sou São José, mas Deus compartilhou com você o dom da vida. Para você gerar filhos e educá-los para o céu, a modelo de São José. Não como o profeta Eli, que começou bem, ouvindo a voz de Deus, sendo um homem de Deus, mas depois fechou os olhos para todos os erros dos seus filhos, passando pano, que a gente fala, né? Quantos pais passam pano para o erro dos filhos? Uma vez foi proclamado aqui, nesse mesmo solo e terreno, quantas mães, e aqui eu digo, quantos pais também têm roubado a oportunidade de conversão dos seus filhos? A filha teve filho, o filho teve filho. Eu cuido dos meus netinhos o tempo todo. Quem é a mãe? Quem é o pai? Se você exerce a função que é de outro, você está roubando a oportunidade de conversão dos seus filhos. Isso é muito sério. Cada um tem que assumir o seu posto. Imagine você, pai, imagine você, mãe, roubando a oportunidade de conversão do seu filho. Aí depois que seu filho está lá destruído, a sua filha está lá destruída, ai meu Deus, misericórdia. Misericórdia de você, mãe, de você, pai, que roubou a oportunidade de conversão. Quando estava sofrendo, quando estava lutando, você foi lá e assumiu as dores. Cada um tem sua cruz. A palavra de Deus é clara. Lucas capítulo 9, versículo 23 seguintes. Se alguém quiser seguir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Fala a sua porque é pessoal, cada um tem a sua. Se eu der minha cruz para alguém aqui carregar, vocês não vão conseguir. Se você der sua cruz para me carregar, eu não vou conseguir. Porque cada um tem a sua. Tá dando para entender? Vamos ficar de pé, meus irmãos?